Olá, meu nome é Thiago Souza. Em 20 de março de 2014, sofri um infarto que quase tirou a minha vida. Eu já havia tentado parar de fumar diversas vezes. Usei adesivos, gomas de mascar e remédios que se diziam milagrosos e prometiam me ajudar naquela batalha. Mas a vontade incontrolável de fumar sempre acabava voltando e cada vez mais forte. Inclusive um dia, eu desisti de tentar. Naquela época, eu estava fumando cerca de 3 maços de cigarro por dia. E depois do infarto, meus médicos disseram que se eu não parasse de fumar imediatamente, eu tinha 90% de chance de infartar novamente. E dessa vez poderia ser fatal. Ainda assim, apenas algumas semanas depois disso, lá estava eu, 100% livre do cigarro, brincando com meus filhos no parque e jogando aquele futebol com meus amigos. Algo que eu não conseguia fazer há muitos anos. E o mais impressionante, eu havia parado completamente de fumar em apenas 7 dias. Foi tão incrível que o próprio médico custou acreditar que eu tinha conseguido parar de fumar tão rápido. Na verdade, considerando o nível em que o meu vício estava, isso era praticamente um milagre. Todos ficaram impressionados com a minha história. Família, amigos, até alguns conhecidos queriam saber mais detalhes sobre o que eu havia ocorrido. Bem, de fato foi uma bênção conseguir em apenas 7 dias abandonar aquele vício que fazia parte da minha vida há mais de 30 anos e nunca mais sentir vontade de acender sequer um cigarro novamente. Mas na verdade, isso não aconteceu por milagre. Aconteceu por causa de um método completamente natural que eu descobri nos Estados Unidos, que pode fazer você parar de fumar definitivamente em questão de poucos dias. Mesmo que você fume 5 ou 50 cigarros por dia, ou que você seja fumante há décadas, um método que não tem absolutamente nada a ver com adesivos, chicletes ou remédios milagrosos. E que a indústria tabagista, que gira 25 bilhões de reais somente no Brasil e trilhões de dólares por ano no mundo todo, não quer que você saiba. Agora eu vou te mostrar exatamente como usar esse método que eu estou falando aqui mesmo nesse breve vídeo. E assim que você conhecer esse simples método que mostrarei a você nesta apresentação, eu garanto que você ficará impressionado com o quão rápido e de forma fácil você vai parar de fumar. Na verdade, isso é o que mais de 900 brasileiros, que assim como eu, já alcançaram ao adotarem esse método. Pessoas como o Sr. Andrade, fumante há mais de 35 anos, que após utilizar o método que irei te mostrar neste vídeo, venceu o vício e teve sua vida de volta. Eu comecei a fumar com 13 anos e durante este tempo tentei largar o cigarro diversas vezes. Eu utilizei Nicotin, Champix, cheguei até a tomar alguns remédios. Durante o tratamento eu conseguia me controlar um pouco, mas quando eles acabavam era sempre igual. Eu acabava tendo uma recaída absurda e às vezes acabava fumando até mais do que antes. Eu já tinha desistido e me conformado com a ideia de que eu ia fumar pro resto da vida. Até que no dia 2 de janeiro de 2015 eu tive um problema muito sério de saúde e precisava abandonar o cigarro de uma vez por todas. Então um dia eu acabei entrando no site do Thiago, conheci o seu método e acreditei que aquilo podia funcionar. Aquele dia mudou completamente a minha vida. Já faz 10 meses que eu parei completamente de fumar e hoje eu não sinto mais vontade nenhuma de acender o cigarro. Quero agradecer profundamente ao Thiago Souza e à sua equipe que me devolveram não somente a minha liberdade, mas a minha vida. Abraços. O Sr. Andrade mudou completamente de vida. Hoje ele está fazendo atividade física, caminhada, alongamentos e abandonou completamente os hábitos e o vício que estavam acabando com a sua vida. E depois de concluir esse método, nunca mais acendeu o cigarro. Incrível, não é? Tenho certeza de que você está ansioso para descobrir o segredo por trás deste método e você também deve estar se perguntando quem sou eu e como eu sei de tudo isso. Como eu disse antes, meu nome é Thiago Souza. Tenho 47 anos, 2 filhos e um emprego normal em uma pequena empresa na minha cidade. Comecei a fumar com 17 anos. Naquela época, os meus amigos que eram mais velhos fumavam e eu queria fazer parte daquele grupo. Achei que assim também acabaria fazendo mais sucesso com as meninas, já que era o mais novo entre meus amigos. Comecei fumando alguns cigarros nas boates e nos finais de semana, mas com o passar do tempo, fui ficando cada vez mais dependente. Para você ter uma ideia, quando eu já tinha os meus 30 anos, eu costumava fazer campeonatos de canastra com meus amigos. A gente começava no final da tarde e jogávamos até o outro dia amanhecer. Nestes campeonatos, tinha vezes que eu chegava a fumar 4 maços, somente naquele dia. Isso significa algo em torno de 80 cigarros. Então você provavelmente consegue imaginar o quão transformador foi para mim abandonar completamente este vício e como isso mudou minha vida. Hoje você não faz ideia do que significa para mim poder subir uma escada sem ficar cansado e ofegante, não ter mais os dentes amarelados e aquele mau hálito do cigarro, assim como aquele cheiro de fumaça que ficava impregnado em mim durante o dia inteiro. Poder ficar em um restaurante ou em qualquer ambiente sem sentir aquela angústia de sair para fumar. Sem contar que hoje, quando acordo pela manhã, eu tenho certeza que ganhei alguns anos de vida, já que ao abandonar o cigarro, eu reduzi drasticamente as minhas chances de infartar, desenvolver câncer ou contrair milhares de outras doenças por causa desse vício. Nós sempre achamos que essas doenças só acontecem com os outros, até que quando menos esperamos, somos mais uma vítima de um infarto ou derrame, isso sem contar os diversos tipos de câncer. Foi um conjunto de mudanças incríveis, e com elas novos hábitos saudáveis começaram a fazer parte da minha vida. Por isso, o meu propósito aqui hoje
é te ajudar e mostrar exatamente como eu consegui parar de fumar. Eu vou te revelar aqui mesmo o método que em nada mais do que 7 dias mudou completamente a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Foi no mês de março de 2014 que as coisas começaram a mudar. Tudo aconteceu muito rápido. Eu estava indo para casa depois de um dia duro de trabalho. Havia acabado de fumar mais um cigarro quando senti uma forte tontura e acabei desmaiando ali mesmo no meio da rua. Quando me dei conta, estava cercado de pessoas apavoradas e logo depois fui levado de ambulância para o hospital para fazer alguns exames. Ainda que eu estivesse preocupado com o que tinha acabado de acontecer, eu achava que poderia ser só por causa do calor e do meu cansaço. Ao chegar no hospital, logo depois recebi a notícia que me deixou apavorado. O médico me disse que eu estava com a pressão altíssima, ela havia chegado em preocupantes 18/11, e que eu estava correndo grande risco de ter um infarto fulminante. Eu fiquei chocado sem saber o que fazer. Mas eu estou com alguma doença? Perguntei ao médico. O que eu tenho? Ele me explicou que eu estava hipertenso, e que possivelmente o grande causador da minha pressão ter chegado naqueles níveis era o cigarro, pois o tabaco inflama e entope as artérias, o que favorece a obstrução dos vasos, podendo resultar em um infarto ou até um acidente vascular cerebral. Ou seja, aquele hábito antigo e excessivo de fumar estava começando a trazer resultados bastante preocupantes. Aquele hábito que no começo me deixava mais confiante e feliz estava se tornando a minha sentença de morte. E o médico deixou claro que era fundamental que eu parasse de fumar imediatamente, caso contrário estaria colocando ainda mais a minha vida em risco. Naquele momento, eu me vi obrigado a parar de fumar e senti muito medo. Lembrei de todas as outras vezes que havia tentado abandonar aquele vício, mas falhei. Lembrei de quando sofri o efeito brigadeiro, quando havia tentado parar de fumar por conta própria, ou da síndrome da ferramenta, quando tentei parar de fumar usando chicletes e adesivos, e de todas as vezes que vivi a falsa ilusão de ter parado de fumar utilizando remédios. Foram tantas as vezes que acredito ter sido vítima de todas as pegadinhas que um fumante pode cair quando quer parar de fumar, inclusive na máscara do fumante. Mas naquele momento eu precisava me manter firme. Naquele mesmo dia, eu prometi a mim mesmo que eu tentaria mais uma vez, e dessa vez seria definitivo. Então eu fiquei sabendo de uma ferramenta nova que poderia me ajudar. Eram os comprimidos, os quais eu deveria tomar um de uma cor por alguns dias e outro de outra cor nos demais dias, até que o tratamento finalizasse. Durante o tratamento foi um sucesso. Eu não tinha vontade nenhuma de acender um cigarro. Podia até sentir o cheiro das pessoas fumando, mas não sentia a mínima vontade de fumar. Eu estava feliz. Acreditei que depois de quase 30 anos estava livre do vício. Mas foi tudo uma grande ilusão. Passados alguns dias, a minha frustração foi enorme. O tratamento acabou e tudo voltou a ser como era antes. Aquela vontade de fumar voltou e voltou muito mais forte. Perdi a conta de quantos dias eu ficava lutando comigo mesmo para não acender mais um cigarro. E que essa luta, estresse e angústia nunca adiantaram de nada, só pioraram as coisas. A cada vez que eu falhava e acendia um cigarro, eu me sentia um derrotado. Ficava deprimido e acabava fumando mais do que antes. E em cada tentativa falha, na próxima vez era sempre mais difícil. E a cada nova tentativa, eu via a esperança de largar o cigarro cada vez mais distante. Até que eu desisti, como muitos desistem. E com o passar do tempo, acabei me conformando com o fato de que eu iria fumar para o resto da minha vida. Vida essa que, por conta disso, infelizmente poderia ser muito mais curta. Assim como já tinha me conformado com o fato de que eu seria um escravo do cigarro para sempre. Pensei, dane-se, eu já fiz de tudo mesmo, e continuei com aquele hábito destrutivo por semanas. Havia voltado aos velhos hábitos e estava fumando cada vez mais. No fundo eu estava extremamente angustiado com toda aquela situação, mas fingia que estava tudo bem e que nada daquilo que o médico havia falado iria acontecer de verdade. Porém, no fundo, eu sabia que estava me auto-sabotando. E foi o que aconteceu. No dia 20 de março de 2014, acordei para ir trabalhar em mais um dia como qualquer outro. Eu havia dormido muito mal na noite anterior. Tomei um banho, coloquei a roupa e fui fazer meu café. Estava saindo de casa e neste momento percebi um desconforto no peito, mas achei que não era nada. Contudo, quando dei alguns passos e estava indo em direção ao portão, neste momento senti uma dor no peito como nunca tinha sentido antes. Era muito forte. Comecei a suar frio, foi ficando difícil respirar. Neste momento senti uma das piores sensações da minha vida. Pude sentir que estava morrendo. Eu estava infartando. Gritei para chamar a minha mulher, que rapidamente me levou até o carro e fomos para o hospital. No caminho, a última coisa que eu lembro é de segurar a sua mão. Então senti que tudo estava ficando escuro e simplesmente desmaiei. Horas depois, quando acordei, minha esposa e filhos me explicaram que eu tinha ficado inconsciente por horas e que os médicos disseram que eu poderia não acordar. O medo era muito grande. Como isso pode estar acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Por que eu? Bem, lá no fundo eu tinha resposta para essas perguntas, mas não queria admitir. Depois de alguns dias no hospital, o médico afirmou com convicção que se eu não parasse de fumar de uma vez por todas, as chances de eu infartar novamente eram de 90% e que dessa vez poderia ser fatal. Aproveite o tempo com ele disse para minha mulher. Eu não posso garantir quanto tempo ele irá durar. Foi tão devastador. Eu me senti tão fraco e impotente confinado naquele quarto de hospital. Eu sempre coloquei minha família em primeiro lugar, e meu coração estava destruído por ver aqueles que eu amo sofrendo tanto por minha causa. Eu estava apavorado e sabia que precisava parar de fumar.
E agora não era mais só pela minha vida, eu precisava parar pela minha mulher e meus filhos. Eles não mereciam sofrer por minha culpa. Mas eu não sabia o que fazer para acabar de uma vez por todas com aquele vício maldito. Afinal, eu já havia tentado tudo e sempre falhava. Foram dias terríveis. Não desejo o que eu e minha família passamos para ninguém. É até difícil lembrar. Eu cheguei a pensar que talvez fosse hora de aceitar novamente aquilo. Mas que tipo de exemplo eu estaria dando aos meus filhos se eu desistisse? Desde que saí de casa aos 11 anos de idade para tentar vencer na vida, eu mantive minha cabeça erguida. Eu passei minha vida inteira tentando vencer. Pensei, será que eu quero que meus últimos momentos sejam lembrados pela minha desistência? A resposta era óbvia para mim, não. E então, ao invés de só desistir e morrer, eu decidi usar toda a força que eu ainda tinha para lutar contra esse vício devastador. Analisando tudo isso, eu me arrisco a dizer que tudo isso foi um aviso divino. Um basta definitivo para que eu mudasse minha vida de uma vez por todas. Dali em diante, minha missão de vida passou a ser encontrar alguma nova descoberta capaz de me ajudar a acabar com aquela minha dependência do cigarro de uma vez por todas. Pesquisei em absolutamente todos os lugares que você possa imaginar para tentar entender melhor como funcionava este vício e o que eu poderia fazer que eu ainda não tinha feito para parar de fumar. Pesquisei em artigos científicos, livros, internet, pesquisas acadêmicas, sem contar dezenas de especialistas com as quais eu conversei por telefone ou pessoalmente. Se em algum lugar do mundo havia algum tipo de tratamento que pudesse me ajudar a largar o vício, eu sabia que eu ia encontrá-lo. Foi realmente trabalhoso. Eu estava cansado e exausto, mas eu não desisti e me forcei a continuar lutando atrás de uma resposta. Então comecei a procurar mais fundo. Comecei a investigar medicações experimentais para fumantes que os gigantes da indústria de tabaco estavam trabalhando. Aquela mesma responsável pelos adesivos, chicletes e remédios que deveriam te ajudar a parar de fumar. Então eu fiz perguntas que não deveria estar fazendo, e quando finalmente juntei todas as peças, eu percebi o que estava na minha frente o tempo todo, e que eu me senti um idiota por não ter percebido mais cedo. A indústria do tabaco nada mais é do que um negócio enorme e perfeito, um negócio que movimenta bilhões de dólares por ano. E sabe por que é perfeito? É perfeito porque faz as pessoas ficarem dependentes para o resto das suas vidas. E por este motivo, será eternamente sustentável, já que as pessoas, ao se tornarem dependentes, comprarão diariamente aquele produto enquanto conseguirem colocar um cigarro na boca por anos e anos. Até não conseguirem mais fazer isso por problemas sérios de saúde ou por terem as suas vidas tiradas por este vício. E este negócio é tão grande que outras indústrias se formaram ao redor dela, como a indústria de fumo. Essa é a indústria que vende adesivos, chicletes e até mesmo os remédios para parar de fumar. Mas a verdade é que eles não têm nenhum interesse em fazer você parar de fumar de forma definitiva, pois eles não irão ganhar absolutamente nada com isso. Para ter ideia, um fumante ativo chega a desembolsar por ano, em média, R$ 8.000 em cigarros. Isso mesmo, R$ 8.000. Já imaginou quantas coisas você poderia fazer com R$ 8.000? Você poderia estar usando esse dinheiro para tirar as férias dos seus sonhos, ou dar boas condições de vida para os seus filhos ou netos, ou viver de forma mais confortável ao se aposentar. E o mais incrível disso tudo é que consumimos um produto que não precisamos, com um dinheiro que muitas vezes nem poderíamos estar gastando e nem percebemos isso. E você acha que eles estão mais preocupados com a sua saúde ou em continuar ganhando esse tipo de dinheiro? Fiquei com muita raiva. Como eu pude ser tão cego? Senti raiva por ser mais uma vítima dessas nojentas práticas de negócio. Porque eu percebi que a indústria do cigarro controla tudo o que está sendo feito no campo das pesquisas que envolvem antitabagismo ou parar de fumar. E que porque eles têm o dinheiro, são eles que fazem as regras. Mas eu prometi para mim mesmo que eu jamais iria baixar a minha cabeça. E foi então que em 11 de outubro de 2014 eu descobri algo inacreditável. Um mês desde que eu havia acordado daquele infarto que quase levou minha vida. Eu descobri algo que não só salvou minha vida, mas já tinha salvo a vida de mais de 50 mil ex-fumantes espalhados pelo mundo. O sentimento de empolgação que vivenciei naquele momento é difícil de descrever. Cada pedacinho de esperança no meu corpo estava torcendo para que o que eu tinha acabado de encontrar pudesse realmente ser a maior descoberta do mundo sobre como parar de fumar. Até hoje me lembro daquela noite, depois de horas e horas lendo alguns artigos médicos das melhores universidades dos Estados Unidos. Eu já estava frustrado de ler sempre as mesmas coisas, coisas comuns que não ajudavam muito. Mas continuei pesquisando e me deparei com um artigo diferente, um artigo recém-publicado. O nome era O Protocolo para Parar de Fumar, e ao clicar no link e ler o artigo, eu fiquei completamente impressionado. O artigo contava a história de um grupo de médicos, cientistas e pesquisadores que realizaram uma pesquisa secreta com fumantes, financiada pela própria indústria tabagista e antitabagista, mas que no fundo tinha um outro propósito, algo que a própria indústria do tabaco nem sequer imaginava que eles estavam fazendo. Esse grupo de pesquisadores simplesmente queria mudar o mundo, e por isso eles estavam colocando toda a energia possível em tentar achar um método eficiente e eficaz para parar de fumar. E não apenas mais uma pesquisa inútil para achar mais uma ferramenta ou um jeito que deixasse aquela indústria ainda mais rica. Num primeiro momento eu não acreditei. Como era possível eles usarem o dinheiro da própria indústria do tabaco para fazer uma pesquisa totalmente às escuras? Quem dirigia a pesquisa deles na época era um senhor que se apresentava como Alan Carr. Eu sinceramente nunca tinha ouvido falar dele. E que se dizia um especialista extremamente estudioso do assunto e que dedicou a sua vida na luta anti-tabaco.
O artigo era muito revelador, e cada nova linha que eu lia, eu ficava mais empolgado com aquela investigação que estava sendo feita secretamente. Era claro, se a indústria do tabaco descobrisse que aqueles cientistas estavam usando o próprio dinheiro dos conglomerados para destruí-los, eles caçariam aqueles pesquisadores até seu último centavo e tirariam a pesquisa do ar. E nesse artigo eles propuseram uma nova descoberta, algo diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Eles apresentaram um método simples, rápido e clinicamente comprovado que poderia acabar com o vício de uma vez por todas, até nos piores casos. Aquela incrível descoberta me fez pular da cadeira quando eu li, algo que tinha o poder de mudar tudo o que as pessoas sabem sobre o vício do cigarro. Estamos acostumados a ouvir que o cigarro é um vício químico, certo? Mas no artigo, a equipe americana argumentava que existem 3 tipos de vícios associados ao tabaco. E não somente o vício químico, como eu estava acostumado a ouvir. E seria possível abandonar o cigarro para sempre, utilizando de uma maneira positiva estes outros 2 vícios. E que através desses adesivos, chicletes ou remédios para parar de fumar, você está esquecendo dos outros 2 vícios e tratando apenas o vício químico. Já que eles vão te fornecer aquela dose de nicotina que o corpo está acostumado a receber, mas quando você parar de utilizá-los, a sua dose vai baixar novamente, e você vai precisar fumar de novo para satisfazer o seu corpo, e tudo vai começar de novo. E estes 2 tipos de vícios que ninguém te fala são o vício psicológico e o vício social, que são os maiores vilões para quem tenta parar de fumar da maneira errada. Mas se você tentar parar da maneira correta, eles são seus maiores aliados. Dessa forma, todas as pessoas que se preocupam somente com o vício químico, infelizmente acabam perdendo a batalha. Então, como eu disse, o que eu li nesse artigo era uma descoberta enorme, mas infelizmente era só metade da batalha. Porque ainda que o artigo explicasse o que fazer, ele não dava nenhuma certeza sobre como fazer. O que significava que para salvar a minha vida e parar de fumar, ainda não era o suficiente. Foi então que no final desse artigo, eu descobri que o tal Sr. Alan Carr tinha escrito um livro sobre o assunto. Um livro um tanto misterioso, que só existia em inglês e era extremamente difícil de ser encontrado. E por 2 cansativas semanas, eu vasculhei em absolutamente todos os lugares do mundo por uma cópia desse livro. Bibliotecas, livrarias, centros de pesquisa e nada. Quanto mais eu procurava, mais eu ficava frustrado por não encontrar as informações que eu buscava sobre esse tal Alan Carr, sobre seu grupo de pesquisa e sobre esse tal livro que ele teria escrito. Por um momento eu tinha desistido e achei que aquilo tudo era invenção da cabeça dele, ou uma dessas enganações da internet. Até que no dia 27 de outubro de 2014, no meio da madrugada, eu encontrei na internet uma cópia do livro em inglês para comprar. E no livro, recheado de informações reveladoras sobre como parar de fumar, eu entendi como os outros 2 tipos de vícios auxiliavam de forma muito positiva a deixar de fumar. Aprendi como funcionava o método desenvolvido por aquele grupo de pesquisadores de forma detalhada e como eu poderia associar mais uma série de outros itens para abandonar o meu vício. Sério, eu não acreditava no que eu lia. O entusiasmo que eu sentia naquele momento me faltam palavras para expressar. Eu estava tremendo, meu coração estava acelerado e eu estava tentando não chorar ou gritar para não acordar o meu filho mais novo que a essa altura dormia ao meu lado. O que mais me deixava entusiasmado com o livro é que era tudo muito simples. A equipe de cientistas descobriu como controlar os níveis de nicotina, investigando centenas de tipos de tabaco e como eles reagiam em diferentes pessoas. Além disso, entenderam os tipos de medo de cada uma das pessoas, assim como as suas formas de recaída. Dessa forma, foi possível entender como os vícios sociais, psicológicos e químicos influenciavam essas pessoas e como eles, aliados àquela metodologia surpreendente, poderiam ajudá-los. Essas pessoas foram divididas em 3 diferentes grupos. Um dos grupos utilizou as ferramentas que tanto conhecemos, remédios, chicletes e adesivos para parar de fumar. Outro grupo utilizou a religião e outras crenças. E o terceiro grupo utilizou o método que irei te apresentar em seguida. E este método, por mais incrível que possa parecer, se mostrou muito mais eficiente e eficaz para abandonar o vício do cigarro definitivamente. E o melhor, era que aquela metodologia era extremamente fácil de ser seguida. Então, imediatamente, eu me tornei um rato de laboratório para testar em mim mesmo o que eu havia descoberto. Eu estava muito ansioso esperando para ver o meu resultado, enquanto eu seguia o passo a passo do método. Eu sabia que a chave era seguir de forma criteriosa cada parte daquele método e introduzir aos poucos na minha rotina, um passo de cada vez. Depois do primeiro dia, sem nenhum tipo de remédio ou qualquer um desses adesivos ou gomas de mascar, eu já consegui reduzir um pouco a quantidade de cigarros que eu fumava. Eu estava fumando pouco menos de 40 cigarros, o que já significava um avanço para quem fumava 3 maços por dia. Mas nada perto do que eu esperava, o que me deixou nervoso. Mas eu segui tentando, continuei seguindo esse simples guia e continuei torcendo para que ele funcionasse. No terceiro dia, fumei somente 27 cigarros e começava a me sentir cada dia melhor, me sentia mais disposto, comecei a conhecer melhor o meu corpo e estava praticando exercícios nos finais de semana. E no quarto dia, eu estava fumando somente 12 cigarros, algo incrível que não acontecia desde os meus 20 anos de idade. E assim fui diminuindo. No próximo dia foram 7, no sexto dia 3 cigarros, até que no sétimo dia eu havia ficado sem fumar um cigarro sequer durante o dia inteiro. E esse dia foi inesquecível. E assim foi no 8º dia, 10º dia, 15º, assim como nos próximos. Depois desse dia, eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Foi incrível. Eu simplesmente nunca imaginaria que eu conseguiria parar de fumar de uma vez por todas, em um período tão curto de tempo, simplesmente seguindo um método simples. Mas lá estavam os resultados, bem diante dos meus olhos.
Você provavelmente consegue imaginar o quão incrível foi esse sentimento de alívio. Acordar todas as manhãs disposto, sentindo o gosto dos alimentos novamente, sem aquele mau hálito e cheiro de cigarro que havia se tornado característico onde eu passava. Eu estava sentindo o gosto da água, o sabor dos alimentos e o cheiro das coisas. Eu, depois de muitos anos, estava conseguindo apreciar novamente tudo ao meu redor. Isso sem falar na economia de milhares de reais por ano. É incrível, é libertador, e você sente que tem a sua vida de volta. Nos dias seguintes, minha família e meus amigos não acreditavam no que viam. Diziam que só poderia ser um milagre que havia curado aquela dependência absurda. Na verdade, dezenas de pessoas vieram me perguntar qual tinha sido o segredo, e com todas elas eu compartilhava essa mesma estratégia, que eu utilizei para vencer o vício. Até que amigos de amigos vieram falar comigo, e depois mais amigos de amigos de amigos, até que centenas de outras pessoas começaram a vir atrás de mim, homens e mulheres fumantes há décadas, e que também precisavam parar de fumar urgentemente, e cujas idades iam de 20 a 80 anos. E eu reparei que, literalmente, quem seguisse esse programa poderia definitivamente parar de fumar em nada mais que 7 dias. Era um choque de realidade para todos aqueles que ouviam a minha história. E eu sabia, desde aquele momento, que era vital que eu fizesse tudo em meu alcance para compartilhar o programa que eu havia descoberto com tantas pessoas quanto possível. Talvez eu fosse o único brasileiro que soubesse disso. Então era o meu dever trazer esses conhecimentos para o Brasil e ajudar milhões de outros fumantes a transformarem completamente a sua vida, assim como eu transformei a minha. Então recentemente eu criei esse site em absoluto sigilo e tornei o meu programa inteiro sobre como parar de fumar disponível para qualquer brasileiro que quisesse acabar com o vício e parar de financiar a indústria do tabaco, a indústria antifumo e mais todos os seus parceiros gananciosos por lucros. Eu decidi chamar o programa de Pare de Fumar em 7 dias, o método rápido e simples que vai mudar a sua vida. Outras pessoas já lançaram programas como esse nos Estados Unidos e há meses eles vêm sendo um enorme sucesso, com mais de 50 mil casos de ex-fumantes de todas as idades. Pessoas que conheceram um programa como esse através de um amigo ou pela recomendação de um médico da família, abandonando o vício do cigarro para sempre. Vendo isso acontecer lá fora, eu achei que nós brasileiros também merecíamos ter acesso a essas mesmas informações. E por isso, há alguns meses, eu venho compartilhando o meu programa com centenas de brasileiros espalhados por todo o país. Brasileiros como o Sr. Fonseca, de Cascavel, Paraná, que escreve: eu acho que assim como muitas pessoas, eu fiquei bem desconfiado sobre seu vídeo. Parecia muito bom para ser verdade, e algo que eu já teria ouvido falar antes. Mas minha situação era tão desesperadora, eu fumava há 40 anos, e os médicos estavam preocupados com a minha saúde. Então decidi dar uma chance, e agradeço a Deus todos os dias por isso. Meu médico não acreditou quando eu fui na próxima consulta, e estava me sentindo um jovem saudável de 30 anos. Assim, eu tenho 55. E Eduardo de Campinas, São Paulo, que diz: para mim, a melhor parte desse programa é a liberdade. A liberdade que senti por não ser mais escravo do cigarro, liberdade do pânico de saber que não vou infartar novamente por causa do cigarro, liberdade de ter que olhar o meu filho de 12 anos nos olhos e saber que eu talvez não vivesse o suficiente para ver sua formatura. O que você me deu não tem preço, e eu serei eternamente grato. Temos outros casos de sucesso também, como o do Sr. Augusto de Vila Velha, Espírito Santo, que recentemente me mandou esse e-mail. Acabei de comprovar que é possível parar de fumar definitivamente através do seu livro. Segui as instruções do mesmo e optei por me submeter ao mesmo método que você seguiu e que está nele descrito. Muito obrigado pela oportunidade de me curar do vício do cigarro pelo seu livro. Atenciosamente, Augusto Freitas. O programa Pare de Fumar em 7 dias, o método rápido e simples que vai mudar a sua vida, está há muito pouco tempo no Brasil e está apenas disponível nesse site que você está agora mesmo. E apenas enquanto a indústria anti-tabaco não nos fechar. Dentro dele, você encontrará um método completamente natural explicando como ficar livre do cigarro. O mesmo método que trouxe a minha vida de volta. É um guia específico, dia após dia, um verdadeiro passo a passo. Isso é extremamente importante, porque seguindo o método com disciplina, você vai parar de fumar. E durante esses poucos dias de tratamento, você também ficará chocado ao ver o quão simples é tudo isso. E toda a vontade de fumar será eliminada para sempre da sua vida, em pouquíssimos dias a partir de hoje. E essa é só a primeira parte do que está dentro do programa Pare de Fumar em 7 dias. Você vai aprender exatamente tudo o que você precisa saber, desde como introduzir o método na sua rotina, em qual perfil de fumante você se enquadra e como a abordagem do método funciona para você. Se para o seu perfil é melhor parar de fumar de uma vez ou gradativamente. E também vou te mostrar técnicas específicas para nunca mais sentir vontade de fumar. Assim você vai preparar o seu corpo e a sua mente de forma segura e fácil, para garantir que irá acabar definitivamente com o vício do cigarro. Com tudo isso alinhado, você vai estar pronto para o que eu chamo de grande dia, sabendo o que e como fazer para mudar sua vida. Você nunca mais vai querer voltar a ser como era antes. E é justamente por isso que vou te ensinar a se livrar dos seus medos, da autossabotagem e de qualquer recaída. Você vai aprender todas as armadilhas que deve evitar, além de ferramentas para serem utilizadas em momentos difíceis que poderiam levar você a ter uma recaída. E todo esse conteúdo é a diferença entre parar de fumar agora ou continuar se envenenando para sempre. Com isso, você vai evitar todos os erros cometidos pelas pessoas que tentam parar de fumar e que eu mesmo cometi durante muitos anos da minha vida. Você vai parar de fumar de forma rápida e natural. O programa Pare de Fumar em 7 dias devolve a sua vida. E é a sua primeira e única chance verdadeira de superar de uma vez por todas esse vício.
enquanto retorna a liberdade que tem sido negada a você por meses, anos ou até décadas da sua vida. Claro, não significa que você não deva continuar tomando medicações ou usando adesivos e gomas de nicotina milagrosas, que prometem ajudar você a parar de fumar. Esses medicamentos não irão tratar a fonte do seu vício na raiz. Eu sei do que estou falando, pois já passei por tudo isso. Me iludi muitas vezes pensando que algum adesivo, chiclete ou remédio iam me fazer parar de fumar. Mas eles não são nada além de uma solução temporária. E no momento que você deixar de tomá-los, sua vontade de fumar vai voltar de uma forma terrível. Porque assim que o efeito acabar, já vai ser hora de acender outro cigarro. Sem contar o fato de que todas essas opções ineficazes são extremamente caras e só irão fazer você gastar muito dinheiro todos os dias comprando cada vez mais remédios e adesivos. E além disso, como você não vai conseguir parar de fumar dessa forma, vai acabar gastando novamente para comprar os cigarros. Gastamos muito dinheiro com cigarro. Você sabe como é e eu sei como é. Esse vício me fazia gastar mais de 8 mil reais por ano. Isso mesmo, 8 mil reais. Esse é o dinheiro que você poderia estar usando para viver melhor. Você poderia trocar de carro ou simplesmente tirar as férias dos seus sonhos. Eu passei por tudo isso na pele, eu sei como é. E esse é o motivo pelo qual o programa do Pare de Fumar em 7 dias será muito menor do que aquele que é cobrado nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, um programa como esse sai por $599, o que seria mais ou menos 2 mil reais. Ainda assim, esse é um valor muito menor do que você gastaria em alguns meses com cigarro, e provavelmente menor do que o custo dos medicamentos que você terá de gastar com a sua saúde nos próximos anos se você continuar fumando. Além disso, mesmo que custasse 2 mil reais, seria por um investimento na sua saúde para a vida toda. E levando tudo isso em consideração, $599 ou 2 mil reais, ainda assim seria mais do que justo para você. Mas como eu já disse, fazer com que você tenha o programa Pare de Fumar em 7 dias não é para que eu enriqueça, muito longe disso. Se eu quisesse ficar rico, eu me associaria à indústria anti-tabaco e poderia vender meu programa por milhares de reais, para eles esconderem do grande público e continuarem vendendo os medicamentos que só te enganam e te deixam ainda mais dependentes. Mas eu não quero o dinheiro sujo deles, eu quero ajudar você a ficar livre do cigarro, e é isso que me importa. Eu gostaria que isso existisse quando eu quase perdi a minha vida por causa do cigarro. Talvez se existisse, eu teria poupado a minha família do maior sofrimento que eles já passaram quando minha mulher me segurava, achando que eu estava morto. E assim como a maioria dos brasileiros, eu vim de uma origem humilde. E eu gostaria que todos os brasileiros pudessem ter acesso ao meu programa, e não somente aqueles mais privilegiados. E esse é o motivo de eu nem sequer ter pensado em cobrar R$ 1.000 de você por isso, nem R$ 599, ou até mesmo R$ 299. Ao invés disso, se você agir hoje mesmo através desse site que você se encontra e tomar a decisão que pode ajudar você a acabar com seu vício de uma vez por todas, enquanto você deixará de ser um escravo do cigarro e ainda irá ficar distante de todas as doenças que esse vício causou ou irá causar em você, eu faço questão de dar o programa inteiro para você, o método completo e o passo a passo que o acompanha, que pode transformar a sua vida e permitir que você pare com o cigarro definitivamente nas próximas semanas por apenas R$ 97,70, que ainda podem ser parcelados. Para ter o programa Pare de Fumar em 7 dias agora, apenas clique no botão Quero Viver Sem Cigarro logo abaixo dessa apresentação. Você será direcionado a uma página completamente segura do meu canal de vendas, e assim que você completar a aquisição, você receberá um e-mail com login e senha que te dará acesso imediato ao programa completo do conforto da sua casa. Você será capaz de abrir o programa com o método passo a passo, tudo, e vê-lo diretamente no seu computador, tablet ou smartphone. Então você estará 7 dias ou menos de ter uma nova vida muito mais saudável. Além disso, como para mim é tão importante que eu honre a minha família e ajude tantos brasileiros quanto possível a colocar em suas mãos no programa Pare de Fumar em 7 dias imediatamente, eu vou propor mais uma coisa incrível para deixar a sua decisão bem mais fácil. Preparado? O seu investimento hoje estará protegido pelo meu programa de arrependimento de 30 dias, que funciona assim. Pare de fumar definitivamente ou receba 100% do seu dinheiro de volta. Garantido. Ou seja, tudo o que você precisa fazer hoje é testar esse programa por alguns dias e tirar suas próprias conclusões. E se por algum motivo você não gostar do programa, você tem 30 dias para pedir seu dinheiro de volta, sem perguntas, sem questionamentos, basta apenas a sua palavra. Então, clique no botão Quero Viver Sem Cigarro abaixo e acesse os protocolos e os guias hoje mesmo. E lembre-se, você tem um mês para testar. Mais de 50 mil americanos e centenas de brasileiros como você já fizeram exatamente a mesma coisa. E por isso eu quero facilitar essa decisão ao máximo para você. O que significa que, se em qualquer momento durante os próximos 30 dias você decidir que não está feliz com o programa, ou que você gostaria de ter parado em menos tempo, mas que conseguiu somente ao final de X dias, ou mesmo que você não tenha motivo algum, tudo que você precisa fazer é me mandar um e-mail no endereço que irei dar a você após sua compra e eu irei reembolsar seu investimento inteiro em até 24 horas sem questionamento. Em outras palavras, você vai experimentar sem nenhum risco um programa comprovado que salvou a minha vida e que já combateu o vício do tabaco em mais de 50 mil americanos e centenas de brasileiros. Não há motivo algum para não clicar no botão Quero Viver Sem Cigarro logo abaixo e ter o programa Pare de Fumar em 7 dias para si mesmo neste exato momento. Mas você precisa agir agora. Se a indústria do tabaco ficar sabendo disso, será apenas uma questão de tempo até acionarem seus advogados e gastarem milhões de dólares para fechar esse site. Então não há tempo a perder.
Adquira o programa Quero Parar de Fumar em 7 Dias agora mesmo e dê o primeiro passo para abandonar o vício de forma definitiva. Você não terá mais os dentes amarelados e aquele mau hálito, assim como aquele cheiro de fumaça que ficava impregnado em você. Sem contar que você ganhará vários anos de vida ao reduzir drasticamente as chances de infartar, desenvolver câncer ou contrair milhares de outras doenças oriundas do cigarro. E nunca mais vai colocar um cigarro na boca em poucos dias a partir de agora. E se você estava com alguma dúvida, eu ainda vou te dar um bônus exclusivo, fundamental para melhorar ainda mais a sua saúde. É o e-book Melhore o Desempenho do Seu Pulmão. Através deste material, você vai saber exatamente como desintoxicar o seu pulmão e limpar boa parte dos danos que o cigarro causou ao longo desses anos. Para você ter uma ideia, somente esse bônus vendido separadamente custa R$ 199. Mas eu quero te ajudar a se livrar do cigarro e de todo e qualquer dano que ele possa ter causado. Portanto, estarei dando sem custo este bônus para você. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo, Quero Viver Sem Cigarro, e ter o programa Pare de Fumar em 7 Dias, mais o e-book Melhore o Desempenho do Seu Pulmão para si mesmo neste exato momento. Mas você precisa ser rápido, porque essa apresentação está quase acabando e o site pode nem mais estar online quando você retornar. Então a escolha é sua. Ou vá em frente e feche essa janela. Esse é seu direito, é claro, e não haverá ressentimentos da minha parte. Mas apenas lembre-se que mais tarde ainda hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana, enquanto você estiver fumando mais um cigarro, ou usando algum remédio que você não irá querer tomar, ou mascando um chiclete, que só fará você fumar mais quando o efeito terminar, ou colocando adesivos que no fim não têm efeito algum, você não irá ficar se lamentando sobre essa apresentação e pensar que deveria ter tomado a decisão de experimentar esse programa sem nenhum risco. Isso é sobre sua vida inteira. Você não gastaria 7 dias para adicionar uma década de volta à sua vida? É sua decisão, mas eu acho que você já sabe o que precisa ser feito. Transformar a sua vida só depende de você. Não perca tempo e mude agora para melhor. Basta clicar no botão abaixo, Quero Viver Sem Cigarro, e adquirir o programa completo. Pare de Fumar em 7 Dias, o método rápido e simples que vai mudar a sua vida, e também o bônus exclusivo que será fundamental para melhorar ainda mais a sua saúde, o e-book Melhore o Desempenho do Seu Pulmão. Adicione os detalhes do pagamento na página seguinte e pronto. Mal posso esperar para ouvir os seus resultados. Continua aqui? Eu entendo. A informação que acabei de revelar para você é bem chocante e contradiz praticamente todo o papo furado que a indústria anti-tabaco sempre falou. Obviamente, eu não posso tomar essa decisão por você, mas o que posso fazer é responder alguma das dúvidas mais comuns para que você tenha todas as informações necessárias para ir adiante. Para começar, você provavelmente está imaginando como é possível que o programa Pare de Fumar em 7 Dias possa te ajudar a se ver livre do cigarro de forma definitiva, especialmente quando você já tentou de tudo. Bem, o que torna esse programa diferente é que o foco não é baseado em ferramentas como remédios, gomas de mascar ou adesivos. Ele é totalmente focado no controle que você tem sobre a sua mente e sobre o seu corpo. E quando você conquistar esse controle e não tiver mais vontade de acender o cigarro, você não vai mais olhar para ele e ficar querendo fumar, e nem vai olhar para ele com raiva. Você simplesmente vai perceber que o cigarro não faz mais parte da sua vida. Você está provavelmente curioso sobre como nunca ouviu falar sobre isso antes. Bem, como expliquei durante a apresentação, a indústria tabagista e antitabagista gira bilhões de reais por ano. Na verdade, a cada ano, o seu vício vale mais que 8 mil reais. E isso é 80 mil reais nos próximos 10 anos por cada pessoa dependente. Por essa razão, eles gastam literalmente dezenas de bilhões de reais todos os anos para garantir que todos se foquem apenas em ferramentas que administrem o seu vício, e não em métodos que podem exterminá-la para sempre. Você deve estar confuso sobre em quais pessoas esse programa funciona, então deixa eu explicar. Como o programa Pare de Fumar em 7 Dias trabalha de forma profunda no seu controle sobre sua mente e seu corpo, ele poderá funcionar em qualquer um que já tentou parar de fumar de diversas maneiras e não obteve resultado. Isso inclui pessoas que fumam 5 ou 50 cigarros por dia e já fumam há 3 ou 30 anos. E principalmente, ele é para você que cansou de ser escravo de um produto que não te traz benefício algum. Você provavelmente está curioso sobre o que acontece quando você clica no botão Quero Viver Sem Cigarro. Assim que você clicar no botão Quero Viver Sem Cigarro, abaixo desse vídeo, você será direcionado a uma página criptografada do Hotmart, 100% segura. Você adicionará suas informações de pagamento e pronto. Então você receberá por e-mail os dados de acesso com login e senha e terá acesso à área de membros online do programa, contendo a metodologia completa do programa Pare de Fumar em 7 Dias, dividido em 4 partes: interesse, preparação, ação e manutenção. Assim como o passo a passo e o guia completo para que você possa viver definitivamente sem o cigarro. Você pode acessar o conteúdo quando quiser e quantas vezes quiser. E também neste e-mail, você receberá um bônus exclusivo que será fundamental para melhorar ainda mais a sua saúde. O e-book Melhore o Desempenho do Seu Pulmão, que irá te auxiliar na desintoxicação do seu pulmão e ainda reduzir boa parte dos danos que o cigarro causou ao longo desses anos. É tudo simples, prático e você pode acessar quando e onde quiser. E caso tenha qualquer dúvida, nossa equipe estará pronta para lhe ajudar através do nosso e-mail de suporte. É fácil assim, e os materiais podem ser todos vistos no seu computador, tablet ou smartphone.
Estou imaginando que outra dúvida que você possa ter é sobre quanto tempo leva para ver os resultados. Bem, pode variar, mas para mim levou 7 dias para estar livre do cigarro. Alguns podem levar um pouco mais, mas geralmente você deve começar a ver os resultados em menos de uma semana. Esse programa já foi compartilhado com mais de 50 mil americanos, e no Brasil essa é uma novidade, mas já temos centenas de casos computados de pessoas como você. Deixe-me citar novamente os termos da garantia que mencionei. Como quero que você se sinta completamente certo sobre o seu investimento hoje, estou dando a você uma garantia de 30 dias para ter o seu dinheiro de volta. Simplesmente clique no botão abaixo e teste o programa Pare de Fumar em 7 dias por conta própria pelos próximos 30 dias. E quando eu falo teste, é porque se você não vir nenhum resultado em 7 dias, ou estiver insatisfeito por qualquer outra razão, simplesmente mande um e-mail no endereço que darei a você e lhe darei o reembolso sem questionamentos. Deve ficar claro que se eu achasse que o programa não funcionasse, eu nem sequer faria tal oferta. Mas eu confio que esse programa irá funcionar plenamente com você também, assim como funcionou comigo, com mais de 50 mil americanos e centenas de outros brasileiros fumantes que se tornaram não fumantes, assim como você irá se tornar. Você está provavelmente imaginando quanto tempo esse programa ficará disponível ao público. Bem, não posso afirmar exatamente, mas posso dizer que estamos recebendo mais e mais ameaças da indústria do tabaco e que a história nos mostra que eles não têm medo de gastar milhões em questões legais para tirar do ar algo que os ameace. Se você pensar, isso faz sentido. Você não gastaria alguns poucos milhões com advogados para proteger os bilhões que você ganha por ano? Então, se você quer mesmo passar pela transformação que eu passei e curar todos os vícios que envolvem fumar em apenas poucos dias, você precisa agir imediatamente. E se você estiver se perguntando como agir e adquirir o programa Pare de Fumar em 7 dias para si, simplesmente clique no botão Quero Viver Sem Cigarro abaixo do vídeo e experimente nosso programa inteiro por 30 dias, absolutamente sem risco algum. Se estiver insatisfeito por qualquer razão que seja, você receberá um reembolso sem questionamentos. Com isso dito, eu estou extremamente confiante de que você não irá pedir o reembolso, porque esse programa teve sua eficácia comprovada não só em mim, como em milhares de outros ex-fumantes. Ainda que você fume 2 cigarros ou 2 maços de cigarros por dia, ou seja fumante há anos ou décadas. Então clique no botão Quero Viver Sem Cigarro logo abaixo, preencha os dados do seu pagamento e envie seu pedido. Mal posso esperar para ouvir os seus resultados. Um forte abraço.